Senhor. Amém. Vocês estão bem, gente? Amém. Como é que vocês passaram o final de ano? Amém. Só quem engordou como eu, diga amém. Amém. Oh, Jesus. Engordei 3 quilos, vocês acreditam nisso? Vai tirar foto? Foi? Glória a Deus. Eu engordei 3 quilos nesse final de ano. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque se engordou é sinal que a mesa estava farta. Só um glória a Deus lá no fundo. A mesa foi farta. A mesa foi farta. E agora a gente que lute, né? Academia. Tem um pessoal que está mais acelerado agora, né? É verdade. Qual é o nome do negócio que aplica na barriga? O povo não quer mais ir para academia, o povo agora quer monjar. Cuidado, irmão. O monjar tem efeito reverso. Mas isso é uma outra história. Gente, um feliz ano novo para vocês. Que seja um ano novo de excelência, do extraordinário. Que seja um ano de cumprimento de promessa de Deus na sua vida. E que você possa viver nesse ano de 2026 a totalidade do que Deus tem reservado para você. Quem recebe essa palavra? Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu ano de 2025. Tá bom? Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Deixa eu ver, gente, quem trouxe a Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis. O seu capítulo de número 6. Pega o celular para mim. Que eu anotei algumas coisas. Não só o celular. Eu anotei algumas coisas. Estou ficando velho, viu, pastor? Estou ficando velho. Agora tem que anotar, senão acho que meu HD está falhando, gente. Glórias a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 24. Glória a Deus. Estou sentindo Jesus. É uma noite profética. Uma noite profética. Esse ambiente aqui, ele é profético, gente. E eu quero dizer para você, fique atento e reaja com tudo aquilo que você ouvir desse altar essa noite. Porque no ambiente profético, toda palavra vira sentença. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Todos acharam? Já está aí? Já está aí. Obrigado. Que é chique. Vamos ler. Vou ler nessa versão. Fica melhor, tá bom? Quando nós chegarmos no 33, separa. Tá bom? Vamos lá? E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria. Diga comigo. Ben-Hadad, rei da Síria. Diga assim. O inimigo. Ok. Ajuntou todo. Quanto ele ajuntou? Todo. O seu exército. E subiu. E cercou a Samaria. O que o inimigo fez? Cercou. Quem? Samaria. O que o inimigo fez? Cercou. Quem? Samaria. Diga, Samaria é a minha vida. Ok? E houve grande fome em Samaria. Olha isso, gente. Porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento. O que, gente? Uma cabeça de jumento. Por 80 peças de prata. Quanto valia uma cabeça de jumento? 80 peças de prata. E a quarta parte
de um carro de esterco de pombo por 5 peças de prata. Então quer dizer que uma cabeça de jumento valia R$ 80 e um pouco de esterco de pombo valia R$ 5. É isso? Sim ou não? Sim. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu, no outro dia, dá cá o teu filho para que comamos, escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo ouviu que o rei trazia cilício por dentro e sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos assentado com eles. E enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse, você pode dizer assim: antes que o mensageiro viesse, disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou-me tirar minha cabeça? Olhai, pois, quando vier o mensageiro, e fechai-lhe a porta, e empurrai para fora com a porta. Porventura nem vem após ele ruídos do seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Joga o 7, verso 1 e a gente encerra. 7 primeiro. 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Isso, e a gente termina. Então disse Eliseu. Quem disse, gente? Eliseu. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a este tempo, ou a esta hora, em outras traduções, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. E eu digo amém. Tome seu assento, por gentileza. Pastor Kleber, meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Pastor Aline, Deus abençoe também. Fiquei com vergonha agora da Sara. Quantos anos a gente vem aqui? Ela falou que ia chamar a senhora de Elisângela. Meu Deus, tu também, pastor? De Elisângela. Sabe o que ela falou para mim? Vou começar a tomar ômega 3. Meu Deus do céu. Doutora Rosângela, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção e pela honra com a qual vocês me recebem aqui. Muito obrigado. Sou grato a Deus pela vida de vocês, pela DAC. A DAC também mora no meu coração. Amém, gente? Olha que glória a Deus. Estou me declarando para vocês. Eu amo a DAC. Gosto muito de estar aqui. Já disse isso uma vez e vou dizer: pastor, por que o senhor gosta da gente? Porque aqui o povo, quando ouve a palavra, reage. Glória a Deus. E isso ajuda muito a autoestima do pregador. Vocês sabiam disso não, gente? Quando o pregador está pregando e a igreja reage, o pregador se empolga, se inspira e ele prega com mais facilidade. Então, gosto
muito de estar aqui na ABAC. Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Amém, gente? Amém. Glórias a Deus. Gente, eu cheguei aqui com uma mensagem que o Senhor me deu esses dias na madrugada, uma mensagem nova, pastor Cleber, que fala se desprendendo do passado para viver o futuro que Deus tem. Uma mensagem linda. E é uma mensagem que eu falo sobre Davi e Golias. Eu cheguei aqui crendo, eu falei, Senhor, essa mensagem vai se encaixar, porque 2025 acabou de ir embora. Nós estamos iniciando um ano novo. E eu falei, vai se encaixar com a conferência das primícias lá da ABAC. Mas na hora que eu dobrei os joelhos, o Senhor falou comigo. E Ele disse, outro dia você prega essa mensagem. Hoje eu quero que você pregue segundo livro dos Reis, capítulo 6, e o versículo de número 24. E eu falei, Senhor, e qual é a mensagem? E Deus disse assim para mim, o que estava escrito: o cerco de Samaria, a cidade de Samaria que foi cercada. E o Senhor conversou comigo algumas coisas que Ele pediu para mim entregar para vocês aqui essa noite, sobre as dificuldades ou as características de quando você está, baixou tudo. O que aconteceu? Olha lá. Eu fico de olho. Tava bom. Aí ele não aguenta. Me ajuda lá. O ano está começando. Eu fiquei 10 dias de férias, a voz ainda está aquecendo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Então, as características de estar cercado. E na hora que o pastor Cleber estava orando aqui pelas vidas que estavam entregando a sua primícia de 2026, o Senhor disse assim para mim: fale que nesse ano meu povo precisa entender que existe uma diferença entre estar cercado e estar protegido. Abra um sorriso, nem que for amarelo, para alguém que está do teu lado. Diga: esse ano você não ficará cercado. Diga: esse ano você estará protegido. Quem crê nesse negócio? Glória a Deus. E quando o Senhor me levou aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6 e verso de número 24 em diante, que nós lemos, a Bíblia nos dá algumas características do que é estar cercado pelo inimigo. Porque tudo começa quando o profeta Eliseu começa a ser usado por Deus e denunciar para o rei de Israel os planos que o rei da Síria, um homem chamado Ben-Hadad ou Ben-Hadad, se você preferir, contra a vida do rei de Israel. Toda vez que o rei da Síria armava uma cilada, Deus mostrava para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chegava para o rei de Israel e dizia: Deus me deu uma revelação com você. Qual? Muda a tua rota, porque tem armadilha e tem cilada preparada para você. A Bíblia diz que por algumas vezes, pastor Kleber, o profeta Eliseu denunciou a armadilha do rei da Síria. A notícia vai chegar lá para o rei da Síria que tem alguma coisa dando errado. O rei da Síria fica tão nervoso que ele diz assim, numa linguagem bem popular, diz: tem algum X9 aqui na Síria
Porque toda vez que eu armo um laço para pegar o rei de Israel, ele muda a rota e ele não cai na armadilha que eu preparei. Mas alguém da Síria olha para o rei da Síria e diz: o rei, não tem nenhum X9 aqui não. Se valeu glória, você libera aí. É que lá em Israel tem duas coisas que aqui na Síria não tem. O rei da Síria olhou para o soldado e disse: e que duas coisas é essa que tem em Israel que não tem na Síria? Primeiro, lá tem Deus e aqui não tem. A segunda, lá tem profeta e aqui não tem. E toda vez que o Senhor arma uma armadilha para o rei de Israel, o Deus de Israel revela para o profeta e o profeta fala para o rei que tem uma armadilha, e é por isso que o Senhor não consegue alcançar ele no seu laço, na sua armadilha. Só que tem um detalhe, pastor Cláudio, eu preciso dar essa introdução para dar aqui. Que quando você lê o capítulo de número 6, do verso 8 até o 23, você vai perceber, mexeu de novo, está acontecendo aí, mano. Glória a Deus. Você vai perceber que quando o rei da Síria arma o laço, gente, pega isso, eu preciso te dar isso aqui. Arma as armadilhas para pegar o rei de Israel, está no texto do pastor Cléber. Ele envia só uma parte do seu exército. Vou de novo. Toda vez que o rei da Síria armava um laço para o rei de Israel, está no texto, capítulo 6, verso 8 até o 23. Quando chegar em casa você lê. O texto faz questão, Carol, de dizer assim, que o rei da Síria só enviava uma parte do seu exército. Quando ele percebe que só enviar uma parte do seu exército não estava dando resultado, ele muda a estratégia. Capítulo 6, verso 24. Dá para jogar para mim? Capítulo 6 e verso 24. Capítulo 6 e verso 24. E sucedeu que depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou. Vamos, gente, no coral. 1, 2, 3. O seu. Olha para mim que eu preciso te dar o detalhe do que Deus falou comigo ali. Pastor Cléber, quando ele começou os seus ataques contra o povo de Israel e contra o rei de Israel, ele só estava enviando uma parte. Só que essa parte que ele enviou não teve êxito. Vou começar a aplicar para você entender. É você no ano de 2025. Quantas das vezes o inimigo enviou parte do inferno para acabar com você e para te destruir? Só que aí o ano acabou e ele percebeu que não teve. Olha você aqui em 2025. Só que eu vim denunciar. E é só para os vasos que vieram receber uma palavra aqui na conferência de primícias. Que o inimigo percebeu, pastor Cleber, meu Deus, meu corpo está tremendo, que só enviando uma parte para te destruir não deu certo. O inimigo disse: eu vou mudar a estratégia. Porque o inimigo percebeu que 2026 não vai ser qualquer ano de Deus na sua vida. Não vai. Então ele sabe que se não fizer alguma coisa para te destruir, libera glória, você vai viver tudo que Deus determinou para você. Aí o que o inimigo fez? Ele olhou e disse: em 2025 eu só enviei uma parte. Não teve êxito, não deu resultado. Ele entrou em 2026, ela entrou em 2026, venceu as armadilhas, passou algumas lutas,
situações que o inimigo mesmo criou, e Deus te alertou, mudou a tua rota, deu livramento, te deu graça, te deu vida, te sustentou de pé para você entrar em 2026, para viver algumas coisas que Ele tem reservado para a tua vida. Aí o inimigo percebeu. O que o inimigo percebeu? Preciso fazer alguma coisa. Mudo a estratégia. Agora eu não vou enviar só uma parte, eu vou enviar. Abre um sorriso, mas com muita seriedade. Fala para alguém, diga: Deus, essa noite, pela palavra, está revelando que o teu inimigo percebeu que 2026 tem coisa grande de Deus. Só que ele já percebeu que se ele não fizer alguma coisa, você vai viver tudo isso que Deus tem preparado. Aí o que o inimigo faz? Ele muda a estratégia. Se em 2025 eu só mandei uma parte, eu preciso te dizer isso. Eu não vim aqui colocar medo em ninguém, eu vim aqui alertar alguém. Vou mudar a estratégia. Qual? Eu não envio uma parte porque uma parte não deu jeito. Eu vou enviar tudo. Abre um sorriso para alguém e diga: o inimigo está declarando que vai vir com força total para te destruir nesse ano de 2026. Mas eu tenho uma palavra para ataque aqui essa noite. Pastor Kleber já ficou de pé. E qual é a palavra? Não fique com medo. Por quê, pastor? Porque maior é aquele que está conosco. Posso liberar a palavra e você me dar glória? Pastor, não é para me ficar com medo, não. Por quê? Porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do... Ele aumenta o volume do ataque e muda a estratégia do ataque. Já que preparando cilada, ele não caiu, o que eu faço? Eu cerco a cidade. Pastor, e qual é o mistério? Ele pega todo o seu exército do pastor Kleber e ele vai em direção à cidade de Samaria. Olha para mim. Só que quando ele chega lá, ele não arma a cilada como no princípio. Ele muda a estratégia. E o que ele faz? Eu cerco a cidade. Deixa eu explicar para vocês por que exército naquela época, ao invés de ir para o combate corpo a corpo, homem a homem, eles cercavam a cidade, ao invés de ir para o combate corpo a corpo e homem a homem. Por quê, pastor? Primeiro, porque a história sagrada diz, pastor Oswald, que todo recurso que sustentava a cidade de Samaria estava do lado de fora. O povo de Samaria era um povo da zona rural, povo agrícola. Então os campos de plantio e de colheita ficavam do lado de fora dos muros da cidade. Segunda coisa, todo suprimento de água da cidade de Samaria, pastor, não ficava dentro da cidade, ficava do lado de fora. Então olha o que o inimigo pensou: para que eu vou entrar no combate dentro da cidade, homem a homem, corpo a corpo, se eu posso mudar a estratégia? Vou abrir um parênteses.
Sabe por que tem hora que o inimigo da nossa alma não vai vir nos encarar tete a tete? Diga por quê? Porque ele sabe que você tem condições de revidar a altura. Alguns processos que você vem passando ao longo do tempo da tua vida te deram uma estrutura e uma capacidade e uma habilidade para se sobressair de algumas guerras que você talvez ainda não percebeu, mas Deus te deu. Eita. Talvez você ainda não percebeu, mas o inimigo da tua alma já percebeu que você tem habilidade, porque algumas lutas que você enfrentou desenvolveram isso em você. Meu Deus, então ele está sabendo, pastor Cleber, não vou, porque eu não tenho condições de vencer, porque eu já vi que ao longo do tempo Deus capacitou ele com algumas adversidades, e ele tem capacidade de revidar a altura e me vencer. Então eu mudo a estratégia, eu cerco a cidade. E por que cercava a cidade? Por um motivo. Primeiro, a porta da cidade que estava aberta, automaticamente, pastor Kleber, lá vai, comecei, gente, tinha que ser fechada, para que o inimigo não tivesse possibilidade de entrar na cidade e pegar o povo da cidade de surpresa na madrugada. Ai, Jesus. Então a cidade fechava a sua porta, não por conta própria, mas por causa do contra-ataque do inimigo. Comecei. Abra um sorriso para alguém que está do teu lado e diga: recebe a palavra. Diga: recebe a palavra. A primeira coisa que o inimigo quer fazer, te cercando, é fechar uma porta que foi o próprio Deus que abriu para você. Mas eu vou profetizar, já vou começar rasgando. Para quem trouxe glória a Deus aqui essa noite, é para você não se assustar nem se preocupar, porque ainda que a porta que Deus se abriu se feche por um momento, Deus te trouxe aqui essa noite para te tranquilizar. Se fui eu que abri e por algum ataque do inimigo a porta viesse fechar, ela vai ficar fechada por um determinado tempo, porque se foi Deus que abriu, ela vai voltar a abrir. Pega na mão de alguém que está do teu lado, me ajuda a pregar, já estou indo embora. Chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela e diga: tudo que o inimigo faz é provisório, mas o que Deus dá é permanente. O inimigo quer fazer você viver de coisas provisórias, e quem vive de coisas provisórias vive de incerteza, porque vive com medo, dizendo: qualquer hora vai acabar. Eita. Mas Deus trouxe alguém aqui para te dizer: diferente do teu inimigo, glória, o que eu te dou não é provisório, o que eu te dou é permanente. E o que Deus dá de forma permanente não traz medo, mas traz paz. Levanta a tua mão direita, ouça esse profeta e depois faça. Bata na palma da mão de 3 pessoas e diga para ele: 2026 você não vai viver com medo, você vai viver em paz. Vai. Glória. 2026 você não vai viver com medo. Vou perder minha casa, vou perder meu carro, vou perder meu casamento, vou perder meu marido, vou perder meu filho, vou perder a igreja, vou perder o ministério, vou perder a saúde, vou perder a casa da justiça. Isso aí é viver com medo, pastor Cleber. Mas Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: 2026 não vai ser o ano do medo, mas vai ser o ano da paz. Da paz. Segunda coisa, olha para mim, que o inimigo faz quando cerca. Eita Jesus, que negócio é esse?
Segunda coisa que o inimigo faz quando ele cerca. Olha para mim, gente. Ele faz você. Jesus, que é isso? Querer se abdicar de alguns valores morais. Como assim, pastor? É que toda pessoa, quando está cercada, pastor Kleber, e tem os seus recursos minados, qualquer solução que é oferecida, ela abraça sem pensar duas vezes. E o problema é, eita Jesus, que o inimigo vai querer fazer você quebrar alguns valores morais. Meu Jesus amado. Como assim, pastor? Porque nós lemos no texto. Olha para mim, gente. Você percebe que quando a comida acaba dentro da cidade, por causa do cerco de Samaria, alguns valores morais são quebrados, pastor Kleber. Como, pastor? Você percebeu que só sobrou duas coisas dentro da cidade para ser comida? Alguém lembra o que foi? Cabeça de jumento e esterco de pombo. Gente, uma pessoa que se sujeita a comer cabeça de jumento e esterco de pombo está quebrando valores morais. Como assim, pastor? Deus não te fez para isso. O inimigo vai querer nesse ano de 2026, meu Deus, parece que meu corpo vai derreter, te cercar e minar os teus recursos, a ponto de fazer você quebrar alguns valores morais, para se manter vivo e para se manter de pé. Mas como eu disse essa noite, volto a repetir, glória, esse ano você não será cercado. Esse ano você estará protegido. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: o inimigo quer ver você se sujeitar a algumas coisas que Deus não te fez para isso. Diga: mas essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que você não vai precisar se sujeitar a quebrar valores morais ou princípios com Deus para se manter vivo ou para se manter de pé. Aquele que recusa o prato do inimigo prova do banquete de Deus. Quando ele... a pessoa se sujeitar a fazer uma coisa contra os seus valores morais, para poder adquirir algum tipo de recurso. Meu Jesus, o que é isso? Meu Jesus. Mas isso aqui não é palavra para imaturo, porque imaturo não tem maturidade para ouvir umas verdades que eu vou dizer aqui hoje. Aleluia. A conferência da primícia não é para Nutella, é para quem quer fazer história com Deus. Os Nutella ficaram em casa maratonando Netflix e comendo pipoca. Os que vieram fazer história estão aqui hoje. Glória, glória. Essa conferência da primícia não é para menino, são para os maduros em Deus, que sabem que vai vir um ano aí de 2026 de muita bênção, mas vai ser um ano de muita retaliação também. E o que Deus não quer é só te abençoar. Deus quer te dar estrutura e revestimento, para quando as situações que o inimigo trouxer pelo meio do caminho chegar diante de você, o Espírito que me usa aqui essa noite vai te lembrar e vai te dizer: lembra no terceiro dia da conferência,
usou o vaso e disse que o inimigo ia fazer quebrar alguns valores morais para adquirir algum recurso. Mas ainda bem que Deus avisou. E a resposta para o inimigo é essa: sai de Satanás, porque o meu valor ele não é. Fala para alguém e diga assim: não se sujeita a situações que vão te desmoralizar. Jesus, é muito sério. Porque imagina o inimigo chegando diante do trono de Deus, pastor, e dizendo lá: a tua imagem e semelhança comendo cabeça de jumento e cocô de pombo. Que o prazer do inimigo é nos desmoralizar. Quem está comigo nessa palavra? Mas esse ano, glória, eu profetizo na autoridade do Espírito de Deus: quem vai ficar desmoralizado não é você. Quem vai ficar desmoralizado é o inimigo. Porque quando a proposta chegar, o inimigo vai olhar para você e dizer: está de mãos atadas, vai ser obrigado a abraçar o que eu estou colocando diante dele. Aleluia. Mas Deus grita na minha boca essa noite para te dizer: oh glória, que o não de Deus esteja na sua boca. Meu, que isso? Aleluia. Você consegue profetizar para duas pessoas o que eu vou liberar? Bata na mão dele e diga: recebe graça para dizer não. Recebe graça para dizer não. Recebe graça para dizer não. O diabo chegou para Jesus e disse: transforma pedra em pão. Não transformo. Se tu és o filho de Deus, te joga daqui lá para baixo. Não me jogo. Se tu és mesmo, se prostra, me adora. Ele disse: não me prostro e não adora. O que é isso, pastor? Era o diabo querendo desmoralizar Jesus. Mas quem sabe o que é e o que carrega, e o Deus que serve, não deixa ser desmoralizado pelo inimigo. Recebe graça essa noite. Declara para alguém: o inimigo não vai manchar teu nome. O inimigo não vai derrubar tua credibilidade. Não vai acabar com a tua reputação. Glória. O pastor Kleber está de pé, está comigo. Glória. Carol, eu sinto de profetizar. Glória, estou tomado. Aqui essa noite, eu não sei quem vai pegar, mas se pegar, pega. Jeová está blindando mente de crente aqui hoje. Glória. Você é mais do que o inimigo vai dizer. Você pode mais do que ele vai dizer. E Deus tem mais do que o diabo para te oferecer. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: quem sabe o tamanho do Deus que serve não come cabeça de jumento e nem esterco de pombo. Olha aqui, eu vou dizer de novo: quem sabe o Deus que serve não come cabeça de jumento e nem esterco de pombo. Pastor, não, meu filho. Esse negócio de comer cabeça de jumento e esterco de pombo é para quem está cercado. Eu não estou cercado, eu estou protegido. Fala para alguém, diga: vão te oferecer cabeça de jumento e esterco de pombo. Fala para ele assim: ó, nesse ano. Aí fala para ele: em nome de Jesus, tu não está cercado, tu está protegido. Tu está protegido. Tu está protegido. Tu está protegido.
Tu não está cercado, tu está protegido. Quem está cercado se sujeita, mas quem está protegido recusa. Eita, eita. Posso provar no texto? Vou provar no texto. Quando a cidade é cercada, o pastor Cleber está no texto. O senhor lembra que ficou um homem lá dentro da cidade, cercado junto com o povo? Quem era? Quem era? Quem era, gente? Fala com voz alta. Quem era? Eliseu, o profeta. Pastor Kleber, me ajuda agora. 1 Reis 17. Elias abriu a boca e disse: sobre a minha palavra não vai? E o que houve na terra durante 3 anos e meio? Fome. A fome chegou para Israel. Israel estava cercado pela fome, mas Elias estava protegido por Deus. Enquanto o povo estava passando fome, miséria e escassez, Eliseu, que estava protegido, estava bebendo água do ribeiro, comendo pão e comendo carne. Diz para mim, como é que eu estou no mesmo ambiente que está todo mundo morrendo de fome, mas eu estou comendo pão? Vocês não estão aqui. Estou comendo carne. Glória. Oh, glória. A pergunta que eu faço é: você acha que o profeta Eliseu, dentro da cidade, junto com o povo, está comendo cabeça de jumento e cocô de pombo? Tá não, irmão. Porque o fato de eu estar no mesmo ambiente, quem está cercado, não significa que eu estou cercado. Alguém do lado está cercado. Mas se eu estiver protegido, alguém come cabeça de jumento, alguém come seco de pombo, mas na minha mesa tem maná. Tem maná. Segunda coisa, que eu não quero cansar vocês. Segunda coisa que o inimigo quer fazer quando ele te cerca. Diga o que, pastor? É fazer você abrir mão do que Deus te deu. Posso provar no texto, pastor Rosana? Porque quando o inimigo cercou a cidade, uma mulher chegou para outra e disse: eu tenho um filho. Tu tem um filho também? Tem um filho? Clebinho. Eu tenho um filho chamado Davi. Vamos fazer o seguinte, irmãos, Ângela. Hoje a gente mata a Kleber, bota na mesa e dá para todo mundo comer. Amanhã eu mato o Davi, boto na mesa e dou para todo mundo comer. Porque quando o inimigo te cerca, ele vai fazer você abrir mão do que Deus te deu. Porque filho, pela Bíblia, não é uma coisa que eu escolhi ter. Filho foi uma coisa que Deus resolveu. Olha a diferença. Não, se a Daqui não sair correndo com a João Paulo comigo agora, eu vou correr sozinho na João Paulo todinha. Olha a diferença de quem está cercado e de quem está protegido. Porque quem estava cercado, quando viu a proposta, disse: fechou. Está no texto. Eu mato o Kleber, boto na mesa, a gente come. E amanhã, quando for o teu dia, glória, a gente mata o Davi e bota para comer. Fechou, fechou. Só que o texto diz, pastor Aline, que a primeira mulher matou o filho e botou na mesa para comer. Sabe o que é isso? É gente que está cercada. Porque quando o inimigo cerca, o inimigo faz você abrir mão do que Deus te deu. Mas e quem está protegido? Está igual a outra mulher. Se tu matou teu filho, foi problema teu. Tu caiu no conto do vigário. Se tu não deu valor no que Deus te deu, é problema teu. Não pode matar o teu. Não mato. Por quê? Porque você está cercado. Mas eu... era para você ter dado um pulo da cadeira. Pega na mão do vaso que está do teu lado e diga: você não está cercado.
cercado, diga: você está protegido. Quem está cercado, abre mão, deixa ir. Mas quem está protegido, bate o pé e diz: aqui não, Satanás. Quem deu foi Deus. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Levanta a mão dele mais alto. Vai. Chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela. E diga para ele: você não está cercado. Diga: você está protegido. Diga: quem está cercado, abre mão do que Deus deu. Mas quem está protegido, agarra, abraça e diz: aqui não, Satanás. É meu. É meu. Fala para alguém, diga: não abre mão do que Deus te deu. É isso. 2026. O inimigo vai querer te cercar para fazer você abrir mão do que Deus te deu. E a pergunta é, eu vou perguntar e você reage: você está cercado ou está protegido? Quem está cercado, abre mão. Mas quem está protegido diz: no que Deus me deu, ninguém toca. Declara para alguém que está do teu lado, diga: em nome de Jesus, não abre mão do que Deus te deu. Diga: aquela casa foi Deus que te deu. Aquela família foi Deus que te deu. Esse casamento com todos os problemas foi Deus que te deu. Esse marido foi Deus que te deu. Esse filho foi Deus que te deu. Porque chega uma hora, pastor Kleber, que a pessoa está buscando tanto para Deus fazer uma obra, e aí Deus só faz no tempo dele, ou quando a pessoa decide querer Deus. A verdade é essa. Aí chega uma hora que o inimigo cerca a pessoa e diz: para de orar. Se tivesse que mudar, já tinha mudado. Abre mão, se tivesse que melhorar, já tinha melhorado. Desiste, porque se tivesse que se converter, já tinha convertido. Isso aí é papo de cercado. Mas protegido está aqui, ó. Foi Deus que me deu. Eu não abro mão. Tem gente de pé comigo. Eu vou morrer lutando, mas não vou ficar de braço cruzado assistindo o diabo destruir o que Deus me deu. Eu profetizo: recebe armas espirituais agora. Recebe armas Eita, melhor. Levanta a tua mão, bata na palma da mão de 3 pessoas e diga: recebe resistência de Deus. Recebe resistência de Deus. Carol, quem não tem resistência, abre mão. Mas quem é resistente, bate o pé e diz: eu não dou, eu morro, mas eu morro. Terceira coisa que o inimigo faz quando te cerca é minar os teus recursos. Diga: por quê? Porque ele quer te impossibilitar de adquirir algumas coisas na sua vida. Vou de novo. Quando o inimigo te cerca, é porque ele quer te impossibilitar de adquirir algumas coisas na sua vida. Posso provar no texto? Perguntei ao Senhor, pastor Kleber, por que o texto está dizendo que cabeça de jumento tinha preço e cocô de pombo tinha preço? Alguém lembra quanto era uma cabeça de jumento? E quanto era uma porçãozinha de cocô de pombo? Sabe por que o texto está dizendo, Carol? Sabe por que, minha amiga? Porque para quem trabalhava da zona rural, precisava ir para fora da cidade para plantar, colher e vender.
Mas o povo está dentro da cidade há 7 anos, sem plantar e sem colher. E como é que você vai vender uma coisa para alguém que está sem dinheiro? É que o inimigo cercou e minou o recurso. Porque uma vez que o inimigo cercou, pastor, ele minou o recurso, tudo fica impossibilitado. Pastora, o que é R$80 para comprar uma comida? O que é R$5 para comprar uma porçãozinha? Sabe o que o texto estava dizendo? Nem todo mundo, só a classe. Vou trazer para hoje. Eu conversei com muita gente na virada do ano. E sabe qual foi a conversa? 2026 vai ser um ano difícil. Por quê? Porque... Bloqueei o som aqui rápido. Bloqueei o som aqui, só um minuto. Para a gente evitar. Bloqueei o som. Só bloqueei o som. Muita gente dizendo assim: 2026 vai ser um ano difícil.